Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui falando sobre o nosso LibreOffice Calc. Essa é a nossa aula 4, mas antes de começar o assunto de hoje, pessoal, quero lembrar vocês que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos de informática. Beleza, pessoal, então vamos lá para o assunto da aula de hoje. Eu vou falar sobre mesclar e centralizar células aqui dentro do LibreOffice Calc. E o que significa mesclar e centralizar células? É um recurso que nos permite transformar várias células selecionadas em uma. Vou mostrar isso na prática. Olha só, vamos colocar aqui na célula A1 o valor 3, e aí eu vou colocar em outras células agora outros valores. Ó, aqui vou colocar 4, aqui 2, aqui 10. Vamos colocar mais alguns valores aqui, ó. 3 e 8. Opa, 3 eu já tinha colocado, vamos botar um valor diferente, 9. Beleza, então percebe que agora, pessoal, tem de fato ali, ó, várias células com diferentes valores. Eu gostaria de transformar estas 6 células aqui em uma. E para isso eu tenho um recurso que se chama mesclar e centralizar células. Então basta selecionar estas células desejadas, nesse meu caso aqui as 6 células desejadas, né? Eu vou observar aqui na barra de ferramentas de formatação, nós temos esse botão aqui no LibreOffice Calc chamado mesclar e centralizar células. Quando eu clico nesse botão, ele me apresenta aqui algumas opções, como por exemplo, ó, algumas células não estão vazias. E ele me diz assim, ó, mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula, ou ainda manter o conteúdo da célula oculta, ou ainda esvaziar o conteúdo das células ocultas. Essas escolhas que eu vou fazer vão afetar como vai ser o resultado dessa mesclagem, de transformar essas várias células em uma, e se ele vai manter ou não o valor dessas células. Por exemplo, se eu escolher essa opção que está pré-marcada, que é manter o conteúdo da célula oculta e clicar em OK, percebe que ele manteve somente o 3. Só o 3 e centralizou, que era o valor da célula mais superior à esquerda. Ó, vou mostrar de novo, percebe que o 3 é o valor da célula mais superior à esquerda, e se eu só clicar no botão mesclar e centralizar células e confirmar direto que é a segunda opção que está marcada, ele transforma as várias células em uma, mas mantém somente o valor da célula mais superior à esquerda, que era o 3, e ainda centraliza esse valor verticalmente e horizontalmente. Por isso que é mesclar e centralizar. Mesclar porque transforma várias células em uma, e centralizar porque centraliza esse valor horizontalmente e verticalmente, né? Mas os outros valores aqui ficaram ocultos, tá? Agora, a outra opção que eu tenho aqui é, de novo, seleciono essas 6 células, clico no botão mesclar e centralizar células, escolho essa primeira opção que diz mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula. E aí, nesse caso, pessoal, quando eu confirmo OK, ele transforma as várias células em uma, mas mantém o conteúdo de todas elas nessa mesclagem. Ó, ficou o 3, o 4, o 9, o 2, o 10 e o 8, e também centralizou verticalmente e horizontalmente, né? Agora, a outra terceira opção que eu tenho para esse botão mesclar e centralizar células diz esvaziar o conteúdo das células ocultas, que é a última opção aqui. Aí, nesse caso, quando eu dou OK, ele não só mantém somente o valor da célula mais superior à esquerda, que era o 3, centralizado verticalmente e horizontalmente, como ele completamente descartou agora os outros valores. Então, por exemplo, se eu agora não quero mais a mesclagem, eu clico aqui para tirar a mesclagem, os outros valores simplesmente desapareceram. Porque, na verdade, quando eu escolhi essa última, ele simplesmente excluiu os outros valores. E aí, mesmo que eu retorne a mesclagem retornando para tirar a mesclagem, fica só o valor da célula mais superior à esquerda e os outros desapareceram, certo? Vou desfazer tudo para voltar como estava antes, para mostrar uma outra forma que a gente tem para fazer essa mesma operação. Então a gente fez isso através desse botão chamado mesclar e centralizar células que temos aqui na barra de ferramentas de formatação. Tá? A outra maneira de fazer também essa mesma formatação é o usuário clicar no menu formatar, e aqui no menu formatar vocês vão observar que existe a opção mesclar células. Ó.
Tem também. Então, dentro do menu formatar, nós também vamos encontrar a opção mesclar células e ali também vai aparecer, ó, mesclar e centralizar células. E aí a gente clica, ele abre aquela mesma caixa de diálogo fazendo as perguntas, eu confirmo e se eu confirmar o padrão é que ele mantém somente o valor da célula mais superior à esquerda. Tá? E tem mais uma maneira de fazer isso. Professor, não acaba mais? Sim, tem muitas maneiras para mesclar e centralizar. Já mostrei duas, né? Uma pelo botão, uma pelo menu formatar na opção mesclar células. E a outra, pessoal, é a gente clicar no menu formatar células. Menu formatar células. Quando a gente clica no menu formatar células, abre-se uma caixa de diálogo, que vocês estão enxergando aqui, ó, essa caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo nós temos aqui várias guias e abas. Uma dessas abas se chama alinhamento, eu vou clicar aqui na aba alinhamento, e dentro dessa aba alinhamento, nós temos a opção também possível aqui de fazer disposição automática do texto, temos a opção de reduzir para caber no tamanho da célula, e aí ele pode reduzir todo o conteúdo para caber naquele tamanho da célula também. Temos a opção aqui para deixar empilhado verticalmente, entre outras opções, né? Então, já sabemos agora quais são os caminhos que nós temos para mesclar e centralizar as células. E outro aviso aqui, vamos supor que eu tenha apenas uma célula com valor. Vamos supor que eu tenha apenas aquela célula de cima com valor, ó. Só tenho uma célula com valor. E aí eu seleciono essas 6 células. Como eu só tenho uma célula com valor, se agora eu clicar no botão mesclar e centralizar células, ele só mescla e transforma várias células em uma, mantendo aquele valor da célula mais superior à esquerda. Nem abriu aquela caixa de diálogo perguntando se eu queria mesclar dessa ou daquela maneira. E por que ele não abriu agora aquela caixa de diálogo? Porque só tinha um valor mesmo. Então aquela caixa de diálogo perguntando se ele vai mesclar de um jeito ou de outro, mantendo o valor de todas as células ou eliminando, aquela caixa de diálogo só aparece quando tem diversos valores. Quando tem um valor só, ele já mescla direto, mescla e centraliza, né? Transforma as várias células em uma, centraliza o conteúdo horizontalmente e verticalmente, mas não precisa aparecer aquela pergunta, aquela caixa de diálogo, certo? Vou mostrar de novo. Então quando eu tenho um valor só, ou quando eu não tenho valor nenhum também, quer ver? Ó? Se eu não tiver valor nenhum e aí eu seleciono várias células e peço para mesclar, aí ele só mescla, transformando essas várias células selecionadas em uma, sem precisar mostrar pergunta nenhuma. Tá? Perfeito, pessoal. Ótimo assunto aí para a nossa aula, né? Falando sobre esses recursos para mesclar e centralizar que nós temos aqui no LibreOffice Calc. Valeu, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!